dia a todos, o meu nome é Madalena Carey, como foi dito, eu sou fundadora da Happiness Business School. O que é a Happiness Business School? É uma academia para a felicidade corporativa que tem como maior missão alavancar culturas de trabalho que sejam mais sustentáveis. E eu pensei, ok, há aqui algo que não estamos a trabalhar no mercado, nas marcas, nas organizações, que é a felicidade. E eu resolvi então trazer mais felicidade para as organizações, para trazer mais felicidade para a vida das pessoas. E depois foi um caminho, fundei a Happiness Business School, sou coordenadora do MBA em Felicidade Organizacional e acredito mesmo que juntos podemos realmente criar um futuro mais sustentável nas organizações. Então esta foi assim das primeiras descobertas que eu fiz, que é o ser humano não foi essencialmente programado para ser feliz. Nós somos programados para duas coisas, reproduzir e sobreviver, não é? Vamos andar um bocadinho atrás naquilo que é a época da pré-história, não é? Em que vivemos na savana, somos assim uma refeição deliciosa de um tigre esfomeado. Então o nosso cérebro está literalmente programado para estar em constante estado de alerta para aquilo que são os fatores ameaçadores. Nós somos uma sociedade que se voltou para fora quando a felicidade vive dentro de nós. E de repente achamos que o nosso valor interno depende do cargo que nós temos, do carro que nós guiamos, da escola onde enviamos os nossos filhos, do status que nos dá o nosso título e por aí fora. Nós somos uma sociedade que se voltou para fora quando a felicidade vive dentro de nós. Algo que nós temos que nos perguntar enquanto pessoas, enquanto profissionais, é até quando é que nós vamos estar à procura do pote dourado no fim do arco-íris? Que não existe. No que toca à felicidade e ao bem-estar, nós temos que parar de procurar e nós temos que começar a encontrar naquilo que nós temos, naquilo que nós somos aqui e agora, porque o amanhã pode não chegar. E eu vi da semana passada do Web Summit, fiquei um bocadinho assustada com aquilo que é a nova droga do século XXI. Não é? Que é as redes sociais, os ecrãs. Os ecrãs ativam o nosso centro de recompensa exatamente como a cocaína faz. Estou já com pouco tempo, portanto vou avançando um bocadinho mais rápido. Gerações Y e Z olham para o telefone 157 vezes por dia. Se nós fizermos as contas e pensarmos que eles dormem pelo menos 8 horas por dia, esperemos, isto quer dizer que eles estão a olhar para os ecrãs a cada 3 minutos. E o que é que acontece quando não estamos a olhar para o ecrã? Estamos no período de rehab, não é? É que estamos nervosos, ansiosos e isso impacta tudo aquilo que são as nossas interações familiares e profissionais. Queremos ir ao scroll, não é? Queremos fazer refresh. E isto está a corroer com aquilo que é a nossa atenção, que por consequência corrói com aquilo que é a nossa atenção moral, não é? E afeta a nossa performance em tudo aquilo que nós fazemos. Eu normalmente digo, a felicidade organizacional é apenas um branding positivo para aquilo que é o maior flagelo da sociedade atual, que é a falta de saúde mental. A ansiedade e o stress são os nossos melhores amigos. A depressão atingiu taxas nunca antes vistas, começa a atingir crianças desde os 10 anos de idade e o burnout atingiu também taxas nunca antes vistas. Andando aqui para a frente, só para vos trazer aqui algumas estatísticas preocupantes. Primeiro vou-vos deprimir, está bem? Depois eu já começo a construir numa nota mais positiva. 70% das pessoas não estão felizes no trabalho e não se importam com aquilo que fazem ao resultado da Gallup Workplace, que é das entidades mais renomadas e credíveis a nível de investigação organizacional. 89% dos funcionários sofrem ou já sofreram de esgotamento pelo menos uma vez. Isto é muito preocupante. Então aquilo que eu há bocado identifiquei-me com os oradores, não é? Que andamos aqui a tentar fazer mais e mais e mais, com cada vez menos e menos e menos recursos. E isto não é sustentável, porque já nem parecemos baratas tontas, nós parecemos galinhas sem cabeça, imaginem. Imaginem num corredor, não é? Pelas ruas da amargura. 6 Estrela Norte em constante estado de reação, ao invés de andarmos aqui a trabalhar na prevenção. E eu acredito que eventos como este fazem muita falta para essa prevenção. Então eu costumo sempre dizer, não é? Falamos muito de resiliência, nós como líderes, como organizações, como marcas, o nosso papel é muito mais do que desenvolver resiliência, é eliminar a necessidade de a desenvolver constantemente. Um atleta de alta competição não consegue manter a alta performance em constante estado de adversidade. Então por que nós nos pedimos isto de nós próprios? Das nossas equipas, das nossas famílias, não é? O que eu vejo é que existe um stress interconectado entre o eu, que somos todos nós, o eu está cansado, emocionalmente exausto, esgotado, muitas vezes deprimido, muitas vezes excessivamente medicado, e depois o eu constrói sistemas à sua medida.
O que é o sistema? Um casamento, uma equipa, uma organização, um país. Como nós não estamos bem, nós criamos sistemas disfuncionais à nossa volta e depois estes sistemas impactam o planeta e por isso é que o planeta está a morrer. Tão dramática. Mas vocês percebem a ideia. Nós temos que mudar o indivíduo para mudarmos o coletivo. Mudamos o coletivo e mudamos o indivíduo. E aí sim nós conseguimos encontrar aquilo que é uma harmonia interconectada. Então, antes de qualquer framework, antes de qualquer tool, estratégia, ferramenta, aquilo que nós temos que mudar é a nossa mentalidade. É largarmos esse pensamento mecânico, reduzido, uma grande herança da Revolução Industrial, de olharmos para o todo como as partes desconectadas entre si. Eu costumo sempre dizer que o ser humano faz coisas brilhantes, tem ideias brilhantes, com uma visão túnel. Nós conseguimos ir à Lua, ao mesmo tempo que promovemos o aquecimento global. Nós conseguimos produzir em massa, ao mesmo tempo que promovemos mais pobreza em tantos países. Nós fazemos coisas brilhantes, com uma visão túnel. Então, aquilo que vai mudar e trazer-nos mais sustentabilidade humana é nós olharmos para o todo como as partes conectadas entre si. Quantas vezes tomamos uma decisão num departamento que é fantástica para aquele departamento, mas tem uma repercussão em cadeia negativa noutro departamento? Mas nós não queremos saber. A nossa solução está perfeita para nós, não é? Acima de tudo, largarmos os senhores doutores e os senhores engenheiros e as hierarquias demasiado estruturadas e promovermos aquilo que são as redes e as relações e os talentos de cada um. Todos precisamos de estrutura, obviamente, claro que sim. Mas, acima de tudo, honrarmos aquilo que cada pessoa tem para dar naquilo que é o seu ecossistema. Só assim nós conseguimos encontrar alta performance. Toda a gente me pergunta, o que é isso da felicidade no trabalho? É tão simples, fazermos o que gostamos, com quem gostamos e da maneira que gostamos. E muitas vezes é o da maneira que gostamos que falta. Porque nos sentimos sufocados, porque não temos tempo para tudo, porque temos demasiado trabalho, porque há muita burocracia, porque a liderança pode ser tóxica e por aí fora. Então a felicidade no trabalho assenta em 2 pilares: resultados e relações. No fim do dia, eu ponho a cabeça na almofada e tenho o estilo de vida que eu sempre quis ter. Sinto que tenho progressão de carreira, tenho autonomia no meu processo de decisão, tenho autonomia no meu processo de criatividade, se for artista. No fim do dia, eu tenho a vida que quero ter e no fim do dia eu gosto de com quem eu trabalho. Isto sim é felicidade no trabalho, é o bem-estar experienciado. E acho que já todos sabemos, não é, que colaboradores felizes são muito mais produtivos, são muito mais inovadores, são muito mais criativos, vendem muito mais. Portanto, temos estudos que gritam por nós há muitos anos. E então eu gosto muito de uma frase que diz... do Dr. Rick Hansen, que diz: o que flui através da mente molda o cérebro. Então nós esquecemos do poder que nós temos de reprogramar o nosso cérebro diariamente e depois sermos o exemplo para quem vive connosco. Este é um conceito de neuroplasticidade autodirigida. Se a mente muda, o cérebro muda. Se o cérebro muda, a mente muda. Então nós podemos mudar o cérebro para mudar a mente, para mudar o mundo. Funciona assim mais ou menos tipo fake it till you make it. Estão a ver? Se eu penso positivo, eu reforço esta zona do córtex pré-frontal, que depois, então, obviamente, já tem um solo mais fértil para pensar ainda mais positivo. Eu gosto muito desta frase. Ambos os otimistas e os pessimistas têm um papel na sociedade. Os otimistas constroem o avião e os pessimistas o paraquedas. E nós é que decidimos de que lado da história é que queremos estar. Eu costumo dizer que fundei a Happiness Business School porque a felicidade a mim nunca me foi ensinada. Ensinam-nos matemática, ninguém nos ensina a contar as nossas bênçãos. Ensinam-nos geografia, ninguém nos ensina a navegar nas nossas emoções. Ensinam-nos história, ninguém nos ensina a olharmos para dentro de nós para um futuro mais sustentável. Educação física, não nos ensina o poder da mente. Línguas, português, francês, espanhol, e ninguém nos ensina a comunicarmos de maneira positiva, primeiro connosco, e eu falei muito mal comigo própria durante muitos anos, e depois com os outros. E nós chegamos às nossas organizações sem as competências, muitas vezes básicas, de regulação emocional, que nos ajudam realmente a cultivar equipas mais positivas. Dizem que um elogio tem um impacto maior naquilo que é o bem-estar e performance de um colaborador do que um aumento salarial. Agora pensemos, não é? Então a proposta é fazermos uma coisa de cada vez e colocarmos todo o nosso coração naquilo que nós estamos a fazer. Vamos evitar o síndrome da galinha sem cabeça e vamos nos sentir melhor e isso vai impactar aquilo que é a nossa performance. Acima de tudo, conseguirmos conectar com aquilo que é o propósito em tudo aquilo que nós fazemos.
Porque eu nos momentos difíceis me agarrei a esta frase de John Lennon, que diz: na escola perguntaram-me o que eu queria ser quando crescesse, eu escrevi feliz. Eles disseram-me que eu não entendia a tarefa e eu disse-lhes que eles não entendiam a vida. E vocês sabem aquela música que ele tem do Imagine all the people. Não vou cantar. Então imaginem um mundo onde todos vivemos no momento. Imaginem um mundo onde todos vivemos em paz. Imaginem um mundo onde todos nos juntamos para criarmos um planeta mais feliz, famílias mais felizes e organizações mais felizes. Foi isso que acabámos de fazer. Obrigada.